Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Aqui quem fala é o pastor Rui Dias e toda semana nós vamos estar falando sobre um texto bíblico para a nossa edificação, para nosso crescimento na fé. Hoje, iniciando a série, eu queria falar sobre a graça de Deus, o favor imerecido de Deus sobre os pecadores e pecadoras. Lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte. Estou utilizando a versão King James Fiel de 1611 da BV Books. Lá diz o seguinte: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aqui, nesse trecho que ele vai destacar a graça de Deus, a gente pode observar que Paulo ele fala 3 verdades sobre a graça de Deus. A primeira verdade sobre a graça é que a graça de Deus ela é salvadora. A segunda verdade sobre a graça é que ela é universal. E a terceira verdade sobre a graça é que ela é educadora. Na primeira verdade sobre a graça, que a graça é salvadora, demonstramos que a graça do Senhor Jesus, a graça de Deus o Pai, a graça da pessoa do Espírito Santo, a graça do Deus Triuno, ela tem um objetivo salvífico. Ela sempre tem um objetivo salvífico. Embora eu entenda e concorde a existência de uma graça comum que restringe o mal, restringe o pecado, que organize a sociedade, que conceda sol e chuva a bons e maus, isso é para manter a vida humana, para que o ser humano se arrependa. Então a graça de Deus ela sempre tem como um propósito a salvação do homem, porque a graça é a fonte de toda a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então observamos aqui a primeira verdade desse texto, é que a graça de Deus ela é salvadora. As nossas obras não podem nos salvar, o nosso esforço não pode nos salvar, a nossa piedade não pode nos salvar. As nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Então devemos confiar que a única esperança de salvação é a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus, porque por meio dele veio a graça e a verdade. A segunda verdade do texto que observamos é que a graça ela é universal. A graça do Senhor é universal. É interessante que alguns tentam negar isso, dizendo que a graça aqui não está universalmente a todos os homens, que a graça aqui é somente a classe de pessoas que ele vai falar nos versículos anteriores, mas só demonstra o seguinte, que não importa se você seja velho, novo, se você seja escravo, homem, mulher, líder, não importa quem você seja, a graça de Deus se manifestou salvador a você. Não importa que tipo de classe você seja, a graça de Deus se demonstrou salvador a você, se demonstrou salvador a mim, porque Deus enviou seu Filho a nós. Então, embora muitos irmãos calvinistas tentem dizer aqui que a graça não se manifestou a todos os homens, mas sim a toda a classe de homens, eu, como Spurgeon, digo, se Deus quisesse ter colocado aqui classe de homens, ele teria colocado classe de homens. Então a graça ela é universal. Ela é universal porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ela é universal porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então podemos confiar aqui que esse texto está dizendo que a graça é para mim, que a graça é para você, que a graça é para nós, que a gente possa entender isso e que a gente possa viver isso, que a gente possa receber essa graça, que a gente possa receber essa graça. Um outro verdade no texto é que essa graça é educadora. Aqui fala que essa graça que traz salvação, essa graça que se manifestou, essa graça ela nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar à concupiscência mundana, a vivermos de maneira sóbria, justa, piamente nesse mundo presente. Essa graça nos ensina a guardar a vinda de Jesus. Essa graça nos ensina a ser um povo,
zeloso, peculiar, zeloso de boas obras. Então observamos que a mesma graça que salva, a mesma graça que nos dá uma nova vida, a mesma graça que nós recebemos por meio da fé, esta graça, ela também nos educa a viver uma vida nova. Então a graça que salva é a graça que transforma, ou como vai falar alguns teólogos, uma graça capacitadora, uma graça santificadora, mas é a graça. É a graça. Então aqueles que dizem que foram alcançados pela graça e não foram transformados, nós devemos então questionar se de fato que graça é essa que o alcançou, ou como fala Bonhoeffer, é uma graça barata que o alcançou, que não trouxe mudança de vida, que não trouxe mudança de pensamento, mudança de prioridades. Não, meus irmãos, a graça que traz salvação, a graça que ela é universal, essa graça é educadora para a santidade, né? Então que nós possamos entender esses três aspectos da graça de Deus, né? É uma graça salvífica, a graça de Deus, o favor de Deus sobre você não é só para deixar você vivo, não é só para restringir seu pecado, de maneira alguma. Deus tem um interesse sincero em salvar você, em salvar a todos que o achegarem a Ele, né? A graça, ela também ela é universal, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa quanto você tenha blasfemado contra o nome do Senhor, não importa quanto você tenha resistido até hoje. Se você crer no Senhor Jesus, você será salvo, né? A graça, ela trabalha para a tua salvação e para a minha salvação. E se você já recebeu ao Senhor Jesus, se você já respondeu a Ele em arrependimento e fé, né? Essa graça te ensina a ser santo, né? Então que nós possamos ter essa certeza e viver essa verdade em nossas vidas, nem anunciar essa graça salvadora, essa graça universal a todas as pessoas, e dizer àqueles que a receberam agora: saiba que a graça, se de fato você recebeu o Senhor em arrependimento e fé, você será transformado de glória em glória à imagem dele. Então que Deus te abençoe. Amém.